Olá, canal Aterrorizando, meu nome é Lucas. Nunca pensei que me tornaria coveiro, mas a vida tem dessas coisas. Cresci numa pequena cidade do interior, onde as oportunidades de trabalho eram poucas e as bocas para alimentar, muitas. Depois de me formar no ensino médio, sem grandes perspectivas e com a necessidade de ajudar em casa, aceitei o primeiro emprego que apareceu. E foi assim que comecei a trabalhar no cemitério. O cemitério ficava na parte mais antiga da cidade, um lugar que a maioria dos moradores evitava. Dizia-se que ali repousavam as almas mais antigas e inquietas da região, mas para mim, no começo, eram apenas histórias para assustar crianças. Comecei o trabalho com entusiasmo, determinado a cumprir meu papel com responsabilidade, mesmo que o ambiente fosse um tanto mórbido. Meus dias eram tranquilos, na maior parte do tempo. Acordava cedo, caminhava até o cemitério, e passava o dia entre os túmulos, cuidando do terreno, limpando lápides, ocasionalmente, cavando uma nova sepultura. O silêncio do lugar me proporcionava uma espécie de paz, e eu comecei a apreciar aquela solidão. Não demorou muito para que eu me acostumasse com o ambiente, e as histórias que eu via quando era criança passaram a ser nada mais que velhas lendas. Naquela noite específica, tudo começou como de costume. O céu estava cinzento, o que já era comum na região. Havia um funeral marcado para o fim da tarde, e isso significava que eu teria que ficar até mais tarde para fechar a sepultura após a cerimônia. O trabalho era pesado, mas eu não reclamava. O pagamento era justo, e a companhia dos mortos era, curiosamente, reconfortante. O funeral se prolongou mais do que o esperado. A família parecia relutante em deixar o ente querido partir, o que me fez sentir uma pontada de tristeza. Esperei pacientemente enquanto as últimas pessoas se despediam, e quando o último familiar deixou o cemitério, comecei a trabalhar. O sol já havia se posto, e a escuridão envolveu o cemitério. Apenas a minha lanterna lançava feixes de luz sobre o solo recém-remexido. O som da pá contra a terra era monótono e repetitivo, quase hipnótico. Estava concentrado no trabalho, mas algo começou a me incomodar. Era como se o silêncio, que eu havia aprendido a apreciar, tivesse se tornado opressivo. O vento, que sempre soprava suavemente entre as árvores, parecia ter desaparecido, deixando o ar pesado e sufocante. Por alguns momentos, achei que era apenas cansaço, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. Foi então que ouvi. No início, era um som distante, quase imperceptível, como um farfalhar de folhas. Levantei a cabeça e olhei em volta, mas não vi nada. Voltei ao trabalho, mas o som continuava. Era um ruído baixo, rítmico, como se algo estivesse se movendo entre as lápides. Senti um arrepio subir pela espinha. Tentei ignorar, mas o som se aproximava. De repente, a lanterna piscou e apagou, mergulhando-me na escuridão completa. O coração acelerou, e a respiração ficou curta. Tentei manter a calma, mas era difícil. O som, agora mais alto, parecia vir de todos os lados. Apanhei a lanterna e, com as mãos trêmulas, tentei fazer com que ela voltasse a funcionar. Depois de algumas tentativas frustradas, a luz finalmente acendeu novamente. Um alívio momentâneo tomou conta de mim, mas logo percebi que algo estava errado. Ali, à distância, vi uma sombra. Não era grande, mas tinha uma forma incomum, como se fosse um homem. Mas quando olhei novamente, a figura estava lá, imóvel, me observando entre as lápides. O medo me paralisou. Eu sabia que algo estava errado com aquela figura. Mesmo à distância, eu podia sentir um calafrio emanando dela. A sombra não se movia, mas parecia pulsar com uma energia sombria, como se estivesse viva de uma maneira que eu não conseguia compreender. Contra todos os meus instintos, dei um passo em direção à figura, tentando ver melhor. A luz da lanterna iluminou parte dela, revelando algo que fez meu coração quase parar. Era um homem, mas não completamente. Sua cabeça era a de um bode, com olhos vermelhos brilhantes que pareciam penetrar minha alma. Seu corpo era uma estranha mistura de humano e animal, coberto por um pelo espesso e negro. Ele estava ereto, com cascos no lugar dos pés, e sua respiração era pesada, quase ofegante,
como se cada movimento fosse acompanhado de um esforço sobrenatural. Engoli em seco, sem conseguir desviar o olhar. A criatura parecia me estudar, e cada segundo que passava parecia uma eternidade. O som dos cascos contra o chão ecoou no silêncio da noite enquanto ele dava um passo em minha direção. Quem? O que é você? Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Ele parou, inclinando a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse tentando entender o que eu era. O silêncio entre nós era cortante. E então, sem aviso, ele levantou a mão, uma mão humanoide, mas com garras afiadas, e apontou para uma das lápides próximas. Meu sangue gelou quando percebi o que ele estava mostrando. Era o túmulo de uma criança, enterrada há mais de 100 anos. Eu não conhecia a história por trás daquele túmulo, mas a criatura parecia estar me mostrando algo importante. No entanto, antes que eu pudesse entender, ele começou a se mover novamente, caminhando lentamente ao redor do túmulo, como se estivesse realizando algum tipo de ritual. Tentei recuar, mas meus pés pareciam presos ao chão. Cada movimento dele parecia puxar algo dentro de mim, uma sensação de pavor que eu nunca havia experimentado antes. E então, ele começou a falar. A voz não era humana, era um som gutural, profundo e rouco, como se cada palavra fosse arranhada por dentro. Eu não entendia a língua, mas as palavras reverberavam dentro da minha cabeça, fazendo com que minha visão escurecesse e meu coração batesse descompassado. Era como se ele estivesse lançando uma maldição, ou talvez me avisando de algo terrível. A criatura continuava a circundar o túmulo, e, à medida que ela se movia, as palavras ressoavam dentro de mim com mais intensidade. O medo se transformou em um terror profundo, uma sensação de que algo muito antigo e muito poderoso estava acontecendo ali, bem diante dos meus olhos. A vontade de correr era enorme, mas algo me impedia, como se uma força invisível me prendesse ao lugar. De repente, a criatura parou de falar e, pela primeira vez, vi um brilho de dor em seus olhos vermelhos. Ele olhou para mim, e naquele instante, tive a impressão de que ele estava tentando comunicar algo que eu não conseguia compreender completamente. Então, sem qualquer aviso, ele se virou e desapareceu na escuridão. O som dos cascos reverberou por mais alguns segundos antes de se extinguir completamente, deixando-me sozinho no cemitério, tremendo e completamente confuso. Demorei alguns momentos para recobrar os sentidos. Meus músculos estavam rígidos, e meu coração ainda batia descontroladamente. Mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava descobrir o que havia acontecido ali. Precisava entender o que aquela criatura havia tentado me dizer. Voltei ao túmulo que ele havia mostrado, agora iluminado apenas pela luz fraca da minha lanterna. Olhei para a inscrição na lápide, Maria Clara, de 1899 a 1906. Descanse em paz. Uma criança, uma vida tão curta. Mas por que aquele ser, aquela coisa, estaria interessada nela? O que poderia ver de especial sobre este túmulo? Meu olhar caiu sobre a terra ao redor do túmulo, e então, algo brilhou. Ajoelhei-me e comecei a escavar a terra com as mãos, sentindo o pânico se apossar de mim novamente. Poucos centímetros abaixo da superfície, encontrei um objeto de metal. Era um medalhão, antigo e enferrujado. Ao abri-lo, vi uma pequena foto em preto e branco de uma criança, provavelmente Maria Clara, e do outro lado, uma inscrição que mal conseguia ler, pelo que se perdeu, que nunca seja esquecido. O significado da inscrição era enigmático, mas uma coisa estava clara: um medalhão havia sido enterrado com a criança, e a criatura, aquele homem-bode, queria que eu o encontrasse. O medalhão em minhas mãos pesava mais que o metal de que era feito. Senti um calafrio percorrer minha espinha enquanto analisava a imagem da menina, Maria Clara. Seu olhar parecia triste, como se carregasse um fardo muito maior do que uma criança deveria suportar. A inscrição, pelo que se perdeu, que nunca seja esquecido, ecoava na minha mente, cada palavra mais pesada que a anterior. A noite estava cada vez mais fria, e eu sabia que precisava sair dali. Porém, algo dentro de mim, talvez uma mistura de curiosidade e medo, me impediu de simplesmente virar as costas e ir embora. Sabia que, se não descobrisse a verdade, aquela criatura, ou o que quer que fosse, continuaria a me assombrar. Talvez,
estivesse me avisando ou tentando passar uma mensagem. No dia seguinte, voltei ao cemitério com o medalhão no bolso. A imagem da criatura, o homem-bode, ainda estava gravada na minha mente, mas eu precisava focar em desvendar o mistério. Comecei a fazer perguntas discretamente, tentando descobrir mais sobre Maria Clara e sua família. No entanto, o nome dela parecia ser um tabu na cidade. Os mais velhos evitavam falar dela, e os mais jovens não sabiam nada. Finalmente, depois de dias de tentativas, uma das senhoras mais velhas da cidade, Dona Helena, concordou em me contar o que sabia. Ela me convidou para sua casa, um lugar cheio de móveis antigos e o aroma doce de chá de ervas. Sentamos na sala, e, com um olhar preocupado, ela começou a falar. Maria Clara era uma menina doce, disse Dona Helena, com a voz trêmula. Mas sua família, os Melo, sempre foram peculiares. Não eram maus, mas tinham segredos, muitos segredos. E isso, meu jovem, pode ser perigoso. Segredos? Perguntei, sentindo o nó no estômago apertar. Que tipo de segredos? Ela hesitou, como se estivesse considerando quanto poderia ou deveria me contar. Havia rumores na época, continuou ela, finalmente. Diziam que a mãe de Maria Clara praticava rituais estranhos, coisas que o resto da cidade desaprovava. Acreditavam que ela tinha algum tipo de pacto, ou envolvimento com forças além da nossa compreensão. Fiquei em silêncio, absorvendo a informação. As palavras de Dona Helena me assustaram, mas ao mesmo tempo, fizeram sentido. O homem-bode, a inscrição no medalhão, tudo apontava para algo muito mais antigo e sombrio do que eu imaginava. Maria Clara, ela morreu jovem, não é? Perguntei, tentando ligar os pontos. Sim, respondeu a senhora, com um olhar triste. Mas a forma como ela morreu, ninguém fala sobre isso. Foi repentino, e a família nunca deu explicações. Depois da morte dela, os Melo ficaram ainda mais reclusos. O pai dela deixou a cidade, e a mãe, bem, ela desapareceu. Alguns dizem que enlouqueceu, outros que foi levada por forças que não podemos compreender. O ar na sala parecia ficar mais pesado enquanto Dona Helena falava. Ela continuou. Dizem que a alma de Maria Clara nunca encontrou paz. Há quem afirme que vê o espírito dela vagando pelo cemitério em noites de lua cheia, procurando algo ou alguém. A história me perturbou profundamente, mas ao mesmo tempo, senti que estava começando a entender. O homem-bode, e se ele estivesse de alguma forma ligado ao espírito de Maria Clara? E se fosse o guardião ou algoz daquela alma perdida? As palavras de Dona Helena me assombraram durante dias. O medalhão, a criatura, a história de Maria Clara, tudo parecia conectado, mas eu ainda não conseguia ver o quadro completo. Decidi que precisava voltar ao cemitério à noite, na esperança de que a entidade pudesse se manifestar novamente, quem sabe, me revelar mais alguma coisa. Esperei até a noite da lua cheia, como Dona Helena mencionara. A ideia de voltar ao cemitério naquele horário me causava arrepios, mas sabia que precisava fazer aquilo. Quando o sol finalmente se pôs e a lua começou a surgir no horizonte, preparei-me e voltei ao cemitério, com o medalhão guardado no bolso, como uma espécie de amuleto. O cemitério parecia diferente à noite, especialmente sob a luz prateada da lua. As sombras das lápides se alongavam, criando formas que pareciam se mover à medida que eu caminhava. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo som ocasional do vento passando pelas árvores. Comecei a caminhar em direção ao túmulo de Maria Clara, com o coração batendo rápido no peito. Ao chegar ao túmulo, algo mudou. O ar ao meu redor ficou mais frio, e uma névoa começou a se formar, cobrindo o chão. Senti a presença antes de vê-la. O homem-bode estava lá novamente, mas desta vez, ele não estava sozinho. Ao lado dele, quase translúcida na névoa, estava a figura de uma menina. Era pequena, com longos cabelos escuros que cobriam parcialmente seu rosto. Ela vestia um vestido branco simples, mas estava descalça, os pés quase flutuando sobre o solo. Seus olhos eram tristes, como os da foto no medalhão, mas havia algo mais neles, algo que eu não conseguia decifrar. Maria Clara. Minha voz saiu fraca, quase inaudível. Ela olhou para mim,
e naquele momento, eu soube que era ela. Havia uma dor profunda em seu olhar, uma tristeza que parecia coar através do tempo. O homem-bode estava ao lado dela, agora mais imóvel, observando em silêncio. O coração batia com força, mas o medo não me impedia de continuar. Lentamente, tirei o medalhão do bolso e o segurei em minha mão. A pequena figura de Maria Clara observou o objeto, e seus olhos se arregalaram levemente. Ela deu um passo à frente, hesitante, como se quisesse tocá-lo, mas estivesse com medo. "Isso é seu?" Perguntei, com a voz trêmula. "É isso que você está procurando?" Ela não respondeu com palavras, mas deu mais um passo à frente, agora mais próxima de mim. Estendi a mão, oferecendo o medalhão, e então, algo inesperado aconteceu. O homem-bode, que até então estava imóvel, moveu-se rapidamente, colocando-se entre mim e Maria Clara. Ele rosnou, um som baixo e ameaçador, que reverberou em meus ossos. Não parecia que ele estava tentando me ferir, mas estava claro que não queria que eu entregasse o medalhão a ela. Maria Clara recuou, assustada. Seus olhos agora pareciam suplicar por algo, mas eu não sabia o que fazer. Estava preso entre o medo da criatura e a tristeza da menina. Naquela tensão, uma súbita compreensão começou a se formar em minha mente. E se o medalhão não fosse apenas um objeto de lembrança, mas algo mais? Algo que tinha o poder de manter Maria Clara presa nesse mundo, ou de libertá-la, mas por que o homem-bode se importaria? Ele parecia um guardião, mas estava protegendo a garota ou a cidade dela? Ou talvez estivesse preso ao mesmo destino que Maria Clara. Eu precisava arriscar. Com a mão trêmula, forcei minha voz a sair. "Se você quer o medalhão, eu vou devolvê-lo", falei, olhando diretamente para o homem-bode. "Mas se ela precisa disso para descansar, então você precisa deixar isso acontecer." A criatura me olhou, seus olhos vermelhos pareciam furiosos, mas também havia algo mais neles, algo que me fez hesitar. Ele estava lutando contra alguma força, ou talvez uma ordem que não conseguia desobedecer. Com um rosnado baixo, ele deu um passo para trás, abrindo espaço entre mim e Maria Clara. O medo ainda estava presente, mas agora havia uma oportunidade. Inclinei-me para a menina e estendi a mão, oferecendo-lhe o medalhão. Ela olhou para mim, e pela primeira vez, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto pálido. "É seu", murmurei, sentindo um nó na garganta. "Eu acho que você precisa disso." Ela estendeu a mão, quase transparente, e tocou o medalhão. Quando seus dedos fizeram contato com o metal, uma luz suave emanou do objeto, e o rosto de Maria Clara se iluminou com uma expressão de paz que eu nunca havia visto antes. Ela olhou para mim uma última vez, e seus lábios se moveram, formando palavras que eu não conseguia ouvir, mas que sabia que eram de agradecimento. Então, a figura dela começou a se desvanecer na névoa, e junto com ela, o medalhão. A luz ao redor dela ficou mais forte por um instante, antes de se extinguir completamente. Maria Clara desapareceu, deixando apenas o silêncio do cemitério. O homem-bode ainda estava lá, mas agora, ele parecia diferente. A fúria em seus olhos havia se acalmado, e ele me observava com algo que parecia respeito? Ou talvez gratidão. O homem-bode deu um último olhar ao túmulo de Maria Clara, e naquele momento, algo aconteceu. A figura imponente, antes tão ameaçadora, começou a mudar. Seus olhos vermelhos perderam o brilho maligno, tornando-se mais suaves, quase humanos. Sua postura se relaxou, e eu percebi que a criatura não era simplesmente uma besta monstruosa, mas algo ou alguém preso entre dois mundos, carregando um fardo tão antigo quanto o próprio cemitério. Ele deu alguns passos lentos em direção ao túmulo, como se estivesse prestando uma última homenagem à menina cuja vida havia sido marcada por tanto sofrimento. Senti que, de alguma forma, ele estava ligado a Maria Clara de maneira profunda e complexa, algo que transcendia as simples histórias de fantasmas ou assombrações. Quando ele se virou para mim novamente, algo mudou. Em um instante, sua figura começou a se dissipar, como uma sombra sendo tragada pela luz do amanhecer. Ele não desapareceu de forma abrupta, mas sim lentamente, como se estivesse sendo libertado de um tormento antigo. Seus olhos me fixaram pela última vez, e eu vi, pela primeira vez,
A verdadeira expressão ali, uma mistura de alívio e tristeza. Eu me perguntei quem ou o que ele havia sido antes de se tornar o que era. Um protetor? Um pai? Um homem que havia feito um pacto terrível para salvar a alma da filha? A resposta parecia ao meu alcance, mas ao mesmo tempo, estava envolta em mistério. Finalmente, ele desapareceu completamente, deixando-me sozinho no cemitério. O vento, antes ausente, voltou a soprar suavemente, e a névoa que havia envolvido o lugar começou a se dissipar. O ambiente parecia mais leve, como se um peso invisível houvesse sido removido. Os dias que se seguiram foram estranhos. O cemitério parecia diferente, quase acolhedor. Os pássaros cantavam, e o sol, que antes parecia sempre se esconder atrás de nuvens cinzentas, agora brilhava mais frequentemente sobre as lápides. Meus pensamentos ainda estavam com Maria Clara e a criatura, mas havia uma sensação de conclusão, como se uma antiga ferida tivesse finalmente sido curada. Continuei meu trabalho como coveiro, mas agora com uma nova perspectiva. Cada túmulo, cada lápide, cada nome esculpido na pedra carregava uma história que eu nunca mais subestimaria. Passei a respeitar o silêncio e a solidão do cemitério de uma maneira diferente, como se estivesse cuidando de algo sagrado, algo que transcende o tempo. De vez em quando, eu visitava o túmulo de Maria Clara. Havia algo de pacífico ali agora, como se o lugar tivesse finalmente encontrado a paz que tanto necessitava. Eu nunca mais vi o homem-bode, e em parte, fiquei grato por isso. Mas outra parte de mim sentia falta daquela presença, daquele mistério que havia aberto meus olhos para o que realmente significava estar vivo, e o que significa partir. Dona Helena, quando soube do que havia acontecido, ao menos a parte que eu pude explicar, apenas sorriu tristemente e disse que algumas histórias nunca devem ser completamente contadas, que alguns segredos devem permanecer como estão, enterrados junto com aqueles que os guardaram. Eu nunca contei a ninguém sobre o medalhão, sobre o que vi, e sobre o que senti naquela noite. Guardei tudo isso dentro de mim, como um segredo entre mim, Maria Clara, e o homem-bode. Talvez isso fosse o mais apropriado, deixar a história descansar assim como as almas do cemitério. Apesar de tudo, a experiência daquela noite me mudou. Tornei-me mais introspectivo, mais atento ao que não pode ser visto apenas com os olhos. Comecei a reparar nas nuances da vida ao redor do cemitério, o murmúrio do vento, as sombras que dançam entre as lápides, os sussurros que só se ouvem no silêncio da noite. Passei a acreditar que o cemitério era mais do que apenas um lugar de descanso para os mortos. Ele era uma ponte, um limiar entre este mundo e o próximo, onde os segredos antigos, as dores não resolvidas e os pactos esquecidos permaneciam vivos, à espera de quem os ouvisse. E, de alguma forma, eu me tornei parte desse lugar, não apenas como um coveiro, mas como um guardião das histórias que ali repousam. O cemitério tornou-se meu lar, e as almas que ali descansam, minha família. E sempre que a lua cheia ilumina o céu, eu faço uma visita ao túmulo de Maria Clara, em silêncio, lembrando da noite em que o véu entre os mundos foi levantado, e um jovem coveiro descobriu que, às vezes, as histórias mais assustadoras são aquelas que não se contam, mas sim, se vivem. O tempo passou, mas a memória daquela noite nunca se apagou. O cemitério continuava a ser um lugar de mistério e tranquilidade, onde o passado e o presente se entrelaçavam. E eu, Lucas, agora coveiro por escolha e não por necessidade, continuei a caminhar entre os túmulos, com a certeza de que, em algum lugar entre o som do vento e as sombras das árvores, Maria Clara e o homem-bode finalmente haviam encontrado a paz. Olá, canal Aterrorizando, me chamo Rodrigo e vou contar uma história que aconteceu comigo, um tempo atrás. A chuva caía pesada sobre a cidade quando decidi revisitar o antigo cemitério. Não sei ao certo o que me impulsionou a fazer isso naquela noite em particular. Talvez fosse o silêncio inquietante da chuva, talvez um desejo de confrontar os fantasmas do passado, ou talvez fosse apenas uma curiosidade mórbida que não conseguia controlar.
De qualquer forma, lá estava eu, caminhando sozinho pelas ruas escuras e desertas, com uma lanterna em uma mão e uma garrafa de uísque na outra. O cemitério ficava no limite da cidade, em uma colina onde o vento sempre parecia mais frio, mais cortante. Lembro-me de ter ido lá quando era criança, na época em que a cidade ainda tinha vida, antes de a decadência tomar conta de tudo. Naquela época, o cemitério era um lugar assustador, mas também sagrado, onde as almas dos mortos repousavam em paz. Agora, tudo parecia diferente. O cemitério havia se tornado um lugar de escuridão, onde até mesmo o silêncio parecia ter sido corrompido. Cheguei ao portão de ferro enferrujado e empurrei-o com esforço. O render do metal ressoou como um lamento no ar pesado e úmido. A vegetação ao redor estava densa e descontrolada, como se a natureza estivesse tentando engolir os mortos, apagando as últimas memórias de sua existência. O caminho de pedra estava coberto de musgo, tornando meus passos incertos, e as lápides, muitas delas já desgastadas pelo tempo, emergiam como sentinelas esquecidas no meio da neblina. Avancei pelo caminho central, passando por estátuas cobertas de musgo e túmulos antigos que mal podiam ser distinguidos na escuridão. A luz da lanterna parecia fraca, impotente diante da vastidão da escuridão que me cercava. Cada passo que eu dava fazia ecoar um estalo seco, como se o cemitério estivesse se contraindo ao meu redor, cada vez mais apertado, cada vez mais opressivo. Eu sabia que era uma loucura estar ali. Não havia razão lógica para minha visita, além de um desejo doentio de me confrontar com o passado. Mas havia algo mais, algo que eu não conseguia explicar, uma sensação de que estava sendo observado. Parecia que as sombras estavam vivas, se movendo nas bordas da minha visão, me seguindo, esperando o momento certo para se revelarem. Finalmente, cheguei ao coração do cemitério, onde uma grande árvore antiga se erguia, suas raízes grossas e retorcidas parecendo dedos ossudos agarrados ao solo. Ali, ao lado da árvore, estava o túmulo que eu procurava. A lápide era simples, sem ornamentos, mas o nome gravado nela era suficiente para fazer meu coração parar por um momento. Miguel Ribeiro. De 1947 a 1968, que sua alma descanse em paz. Fiquei parado por um longo tempo, encarando a lápide, enquanto a chuva caía incessante, encharcando minhas roupas e misturando-se às lágrimas que eu não percebera que estavam rolando pelo meu rosto. Miguel havia sido meu melhor amigo, meu irmão de alma, e sua morte havia sido um golpe que eu nunca superara completamente. Havia tantos segredos, tantas culpas que eu carregava, e que nunca tive coragem de confessar. Eu me ajoelhei diante do túmulo, sentindo o frio da terra sob meus joelhos, e murmurei uma oração, uma tentativa desesperada de buscar redenção. Mas a paz que eu buscava não veio. Em vez disso, a sensação de ser observado se intensificou. Olhei ao redor, tentando localizar a origem daquele desconforto, mas tudo que vi foi a escuridão, densa e impenetrável. E então, eu ouvi pela primeira vez. Um som que gelou meu sangue e fez meu coração pular no peito. Era um som baixo, gutural, que parecia vir das profundezas da terra, como o rosnado de uma fera. Mas havia algo estranho naquele som, algo que não era natural. Era como se o próprio cemitério estivesse respirando, expelindo sua ira contra aquele intruso que ousava perturbar a paz dos mortos. Eu me levantei, o corpo inteiro em alerta, os sentidos aguçados. A lanterna tremia em minha mão, a luz dançando de um lado para o outro enquanto eu tentava focar na origem do som. Ele parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, um eco que reverberava entre os túmulos, misturando-se ao ruído da chuva e ao sussurro do vento. Foi então que vi algo se mover na periferia da minha visão. Uma sombra, maior que qualquer ser humano, passando rapidamente entre as lápides, desaparecendo antes que eu pudesse ter certeza do que havia visto. Meu coração bateu mais forte, a adrenalina correndo pelas minhas veias, enquanto eu girava sobre os calcanhares, tentando seguir aquela presença. "Quem está aí?" gritei, a voz trêmula e mais fraca do que eu gostaria. Mas a única resposta foi o silêncio, quebrado apenas pelo som da chuva. Aquele som gutural ressoou novamente, mais próximo desta vez, fazendo meu sangue congelar. E então eu vi,
emergindo da escuridão, uma criatura que não deveria existir, algo saído diretamente dos pesadelos mais primitivos da humanidade. A luz fraca da lanterna apenas conseguia iluminar parte da criatura, mas o que vi foi suficiente para paralisar cada músculo do meu corpo. Era uma figura alta, muito maior que qualquer homem comum, com uma forma distorcida, como se fosse uma aberração da natureza. Os chifres, enormes e curvados para trás, projetavam-se de sua cabeça, lembrando-os de um bode, mas havia algo de terrivelmente humano em sua postura, como se a criatura tivesse sido moldada de forma grotesca a partir de um corpo humano. Seus olhos, dois orbes brilhantes, fixaram-se em mim, e eu senti como se uma força esmagadora estivesse pressionando meu peito, impedindo-me de respirar. Aqueles olhos, não eram apenas de uma fera irracional. Havia uma inteligência perversa ali, algo que não pertencia a este mundo. A criatura avançou um passo, e então outro, o som de seus cascos quebrando os galhos secos esmagando a vegetação ao seu redor. O ar ao meu redor parecia ficar mais denso, como se a própria presença daquela coisa estivesse corrompendo a realidade. Eu não conseguia me mover, meus pés pareciam presos ao chão, enquanto meu cérebro lutava para processar o que eu estava vendo. Meu corpo finalmente reagiu quando a criatura deu mais um passo em minha direção. Num movimento desesperado, eu me virei e corri, quase tropeçando nos túmulos enquanto a lanterna balançava freneticamente em minha mão. O som dos cascos atrás de mim se intensificou, um ritmo pesado e implacável que parecia se aproximar a cada segundo. Eu sabia que, se aquela coisa me alcançasse, seria o fim. O pavor me impulsionava, mas o cemitério parecia se estender interminavelmente à minha frente. Eu corria, sentindo o frio da chuva encharcando minha roupa, o vento chicoteando meu rosto, mas tudo isso era insignificante comparado ao horror que me perseguia. Cada vez que eu ousava olhar por cima do ombro, via a sombra grotesca da criatura se aproximando, seus olhos brilhando como tochas infernais. Minhas pernas começaram a falhar, exaustas pela corrida frenética. Eu sabia que não poderia continuar assim por muito mais tempo. Em um ato desesperado, desviei do caminho principal, mergulhando entre os túmulos, na esperança de despistar a criatura. Me escondi atrás de uma lápide alta, a respiração ofegante e o coração martelando tão forte que eu temia que ele pudesse ser ouvido. Por alguns instantes, tudo ficou em silêncio. Apenas o som da chuva preenchia o ar, e eu comecei a pensar que talvez tivesse conseguido despistá-la. Talvez a criatura tivesse desistido, voltado para as sombras de onde viera. Mas então, eu ouvi novamente. Aquele som baixo e gutural, como um riso distorcido, tão próximo que parecia estar logo atrás de mim. Meu coração parou, e um arrepio percorreu minha espinha. Eu me forcei a olhar para trás, e lá estava ele, a poucos metros de mim, espreitando entre as lápides, seus olhos fixos em mim, com uma expressão que, em qualquer outro ser, poderia ser descrita como satisfação. Não havia mais tempo para fugir. Antes que eu pudesse reagir, a criatura avançou em um salto, rápido e letal como uma pantera. Soltei um grito de puro terror enquanto jogava a lanterna na direção dela, mas aquilo apenas pareceu irritá-la. Em um último ato de desespero, corri em direção à árvore antiga no centro do cemitério, a mesma que guardava o túmulo de Miguel. A árvore parecia um refúgio, uma sentinela que poderia me proteger contra o mal que me perseguia. Quando alcancei seu tronco, me virei para encarar a criatura que se aproximava. Eu sabia que não havia mais para onde fugir. Estava encurralado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Quando a criatura se aproximou da árvore, ela hesitou. Seus olhos, que antes estavam cheios de malícia e predadores, agora pareciam confusos, quase amedrontados. Ela rosnou, recuando alguns passos, como se uma barreira invisível a impedisse de se aproximar. Não entendi o que estava acontecendo, mas aproveitei a oportunidade. Peguei a garrafa de uísque que ainda estava em minha mão e a quebrei contra o tronco da árvore, segurando o gargalo quebrado como uma arma improvisada. O líquido escorria pelos meus dedos, misturando-se à chuva. A criatura recuou mais alguns passos, soltando um som que parecia um misto de raiva e frustração. Em seguida, desapareceu na escuridão,
como se tivesse sido engolida pelas sombras do cemitério. Fiquei ali, paralisado, tentando entender o que acabará de acontecer. O som dos cascos desapareceu, e a noite voltou a ficar silenciosa, exceto pelo som constante da chuva. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. Aquela criatura, seja lá o que fosse, estava me caçando. E eu precisava descobrir o que ela era, porque estava me perseguindo e, mais importante, como detê-la antes que ela voltasse. Eu fiquei ali, encostado no tronco da árvore antiga, tentando controlar a respiração e o terror que ainda reverberava em meu corpo. Meus dedos estavam pálidos, agarrados com força ao gargalo quebrado da garrafa de uísque. O silêncio ao meu redor parecia pesar toneladas, mas eu sabia que era apenas uma ilusão. Aquela criatura ainda estava lá fora, à espreita, esperando o momento certo para atacar novamente. Enquanto a chuva continuava a cair em um ritmo constante, comecei a pensar em como havia chegado a esse ponto. Tudo isso parecia girar em torno de Miguel, do cemitério e daquela maldita criatura que agora assombrava minhas memórias. Mas o que era aquilo? Um demônio? Uma entidade sobrenatural? Ou algo ainda pior, algo que eu não conseguia compreender? O túmulo de Miguel estava a poucos metros de distância, e a culpa que eu carregava pesava como um fardo invisível. Havia muito que eu não entendia sobre sua morte, coisas que foram enterradas junto com ele, segredos que nunca tive coragem de enfrentar. Mas agora, parecia que esses segredos estavam voltando à tona, como cadáveres levantando-se de suas covas. Eu precisava de respostas, e sabia onde começar a procurá-las. Embora a cidade estivesse abandonada em grande parte, havia um homem que poderia ter as informações que eu buscava. Ele era um velho amigo de minha família, alguém que sabia mais sobre os acontecimentos daquele tempo do que eu jamais soubera. Seu nome era Padre Anselmo. Saí do cemitério, o coração ainda martelando no peito, e caminhei de volta para a cidade. O trajeto parecia ainda mais longo na escuridão e sob a chuva incessante, mas a presença da criatura parecia ter se dissipado por enquanto. Eu tinha a estranha sensação de que, de alguma forma, a árvore antiga havia me protegido, mas não sabia por quê. Cheguei à pequena casa paroquial onde o padre vivia. Era uma construção antiga, de pedra, que resistira ao tempo e às mudanças da cidade. A luz de uma vela tremulava na janela, indicando que Anselmo ainda estava acordado. Bati à porta, 3 pancadas rápidas e ansiosas, e esperei. A porta rangeu ao se abrir, e o padre apareceu na soleira, uma figura idosa, mas ainda imponente, com olhos que pareciam ver mais do que deveriam. Ele me olhou com uma expressão de surpresa e preocupação, como se já soubesse o que estava acontecendo. Rafael, o que faz aqui a esta hora? Sua voz era grave, com um tom de reprimenda. Preciso falar com o senhor, padre. Algo terrível aconteceu no cemitério. Anselmo não disse nada por um momento, mas seus olhos me estudaram com atenção. Então, ele abriu mais a porta e fez um gesto para que eu entrasse. O interior da casa era simples, com móveis antigos e um cheiro de incenso que parecia se misturar ao da chuva. Sentei-me em uma cadeira de madeira próxima à lareira, onde o fogo crepitava, tentando aquecer meu corpo encharcado. Anselmo se aproximou e sentou-se em frente a mim, suas mãos cruzadas sobre o colo, como se estivesse esperando que eu começasse a falar. Eu vi algo no cemitério, padre. Algo que não deveria existir. As palavras saíram hesitantes, como se eu ainda duvidasse do que havia testemunhado. Era uma criatura, metade homem, metade bode. Ela me perseguiu, mas pareceu temer a árvore no centro do cemitério. Os olhos do padre se estreitaram, e por um momento, ele pareceu perdido em seus próprios pensamentos. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e carregada de um peso que eu não entendia. Você encontrou o guardião da morte, Rafael. E isso significa que algo muito antigo está despertando. Meu coração deu um salto ao ouvir aquelas palavras. Guardião da morte? Eu não fazia ideia do que aquilo significava, mas a seriedade no rosto de Anselmo me dizia que ele sabia muito mais do que estava disposto a revelar. O que é essa criatura,
padre? Por que ela está atrás de mim? Minha voz era quase um sussurro, como se falar mais alto pudesse atrair a atenção do monstro novamente. Anselmo suspirou profundamente, seus ombros parecendo ceder ao peso das lembranças. Aquela criatura não é deste mundo. É uma manifestação do mal mais antigo, algo que foi invocado há muitos anos, antes mesmo de Miguel morrer. Na época, houve rituais e cerimônias feitas nas sombras, que traziam o guardião para proteger os segredos enterrados naquele cemitério. Mas por que eu? O que isso tem a ver com Miguel? Eu perguntei, a frustração começando a tomar conta de mim. Porque Anselmo respondeu, seus olhos se fixando nos meus, você e Miguel estavam ligados a algo que vocês nunca deveriam ter tocado. Vocês estavam presentes durante um dos rituais, mesmo sem saber. E agora, o guardião voltou para proteger o que foi invocado naquela noite. Eu recuei na cadeira, sentindo o peso das palavras de Anselmo caindo sobre mim. Lembranças distantes começaram a ressurgir, fragmentos de memórias que eu havia enterrado profundamente, junto com a dor da perda de Miguel. Naquela noite, anos atrás, nós dois éramos apenas adolescentes, curiosos, aventureiros e tolos. Lembrei-me de uma noite em particular, quando Miguel e eu decidimos explorar as partes mais antigas do cemitério, motivados por histórias que ouvimos de pessoas mais velhas, sobre seitas e cultos que teriam usado o local para rituais secretos. Na época, era apenas uma aventura emocionante, algo para quebrar a monotonia da vida na pequena cidade. Não tínhamos ideia do que estávamos invocando. Mas agora, as peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. A morte de Miguel, tão misteriosa e repentina, o comportamento estranho dele nas semanas que antecederam sua morte, tudo isso agora fazia um sentido terrível. Nós despertamos algo naquela noite, algo que estava além da nossa compreensão. E agora, padre? O que eu faço? Perguntei, minha voz carregada de desespero. Anselmo se levantou, caminhando até uma prateleira cheia de livros antigos. Ele puxou um volume empoeirado, coberto de símbolos estranhos, e o trouxe até mim. Este livro contém os rituais e encantamentos que foram usados para invocar o guardião. Há uma maneira de selá-lo novamente, mas não é simples, e há riscos. Mas se não fizermos nada, ele continuará a perseguir você, até que consiga o que deseja. Selá-lo? Como? Minha mente girava com a ideia de enfrentar aquela criatura novamente. Há um ritual, uma espécie de contramágica que pode prendê-lo novamente. Mas precisaremos de certos itens, e você terá que estar no cemitério, no coração daquele poder antigo, para realizá-lo. E lembre-se, Rafael, isso não é apenas uma batalha física. Será uma batalha pela sua alma. As palavras do padre Anselmo ecoaram em minha mente, enquanto eu encarava o livro diante de mim. Eu sabia que não tinha escolha. O guardião estava me caçando, e não pararia até que eu fosse destruído. Se havia uma chance de acabar com aquilo, eu teria que tentar. E assim, com o peso do medo e da responsabilidade sobre os ombros, decidi que enfrentaria o guardião da morte. Mas o que eu não sabia era que as verdades que eu estava prestes a descobrir seriam ainda mais terríveis do que a própria criatura. Naquela noite, mal consegui dormir. Os olhos do guardião, aqueles orbes brilhantes e cheios de malícia, me assombravam sempre que fechava os olhos. Sabia que, enquanto o ritual não fosse realizado, ele estaria lá fora, esperando, vigiando, talvez até alimentando-se de meu medo. A única coisa que me dava algum alívio era a convicção de que, com o conhecimento de Anselmo, eu tinha uma chance de acabar com aquilo de uma vez por todas. Na manhã seguinte, voltei à casa paroquial para iniciar os preparativos. Anselmo já estava acordado, esperando por mim com o livro antigo aberto sobre a mesa. O cheiro de café fresco pairava no ar, mas eu estava muito tenso para me preocupar com isso. Precisamos começar imediatamente, disse o padre, sem rodeios. O tempo não está ao nosso favor. Ele começou a me explicar o que precisávamos para o ritual. Os ingredientes e itens que mencionou eram tão bizarros quanto o próprio guardião, uma pena de corvo,
3 velas feitas de cera de abelha, sal grosso, e um amuleto que deveria ser banhado no sangue de um descendente direto dos primeiros colonizadores da cidade. Era uma lista surreal, mas eu estava determinado a encontrar tudo o que fosse necessário. Passamos o dia vasculhando a cidade em busca desses itens. O sal e as velas foram fáceis de encontrar, mas a pena de corvo nos levou até o limite da floresta, onde Anselmo sabia de um antigo ninho. Depois de algumas horas de procura, conseguimos encontrar uma pena, negra como a noite, que o padre afirmou ser adequada para o ritual. O amuleto, no entanto, era uma questão mais complicada. Não tínhamos um artefato específico, mas Anselmo tinha um rosário antigo que fora passado por gerações em sua família. Ele decidiu que isso serviria, desde que fosse banhado no sangue de um descendente adequado. Foi então que percebi que a última peça do quebra-cabeça estava em mim. Minha família era uma das primeiras a se estabelecer na cidade, e isso fazia de mim o descendente que precisávamos. Anselmo explicou que seria necessário apenas um corte pequeno, suficiente para banhar o rosário no sangue. Eu aceitei o sacrifício sem hesitação, sabendo que aquilo era necessário. Quando todos os itens foram finalmente reunidos, voltamos à casa do padre, onde ele começou a desenhar um círculo ritualístico no chão com o sal grosso, enquanto eu segurava o rosário que em breve seria consagrado pelo meu sangue. Anselmo recitava palavras em uma língua antiga que eu não compreendia, mas que ecoavam com uma gravidade que parecia pesar no ar. Quando o círculo estava pronto, Anselmo fez um pequeno corte na palma da minha mão, e eu deixei o sangue pingar sobre o rosário. Senti uma estranha sensação de calor e formigamento, como se o objeto estivesse absorvendo mais do que apenas meu sangue. Uma parte de mim, talvez, minha própria essência. Agora, estamos prontos, disse o padre, seus olhos escurecidos pela seriedade da situação. Esta noite, voltaremos ao cemitério, e enfrentaremos o guardião. Lembre-se, Rafael, uma vez que o ritual comece, não podemos parar. Se falharmos, ele será libertado de vez, e não haverá como detê-lo. As palavras dele me assustaram, mas ao mesmo tempo, me deram a determinação de que precisava. Não havia mais espaço para dúvidas ou medos. Precisava terminar aquilo que começara anos atrás, e trazer paz ao espírito de Miguel e ao meu próprio. Naquela noite, nos dirigimos ao cemitério. A chuva havia parado, mas uma névoa densa pairava sobre as lápides, cobrindo tudo com uma camada de umidade fria e fantasmagórica. O cemitério parecia mais sinistro do que nunca, as sombras das árvores e estátuas projetando formas distorcidas e ameaçadoras. Mas agora, eu estava armado com o conhecimento e com o amuleto, e Anselmo estava ao meu lado, uma presença firme e resoluta. Chegamos à árvore antiga no centro do cemitério. A mesma árvore onde, na noite anterior, o guardião hesitara em me atacar. Aquele seria o nosso campo de batalha. Anselmo começou a traçar o círculo de sal ao redor da árvore, enquanto eu mantinha a lanterna acesa, vigiando o entorno com atenção. Cada pequeno som me fazia pular, cada sombra parecia se mover à minha volta. Está tudo pronto, disse Anselmo, olhando para mim. Quando eu começar a entoar o cântico, você precisará segurar o amuleto e focar toda a sua energia nele. Será uma luta de vontades, Rafael. O guardião tentará te quebrar, mas você precisa resistir. Eu assenti, o rosário apertado em minha mão ensanguentada. A noite estava quieta demais, e essa calma me deixava ainda mais apreensivo. Anselmo começou a entoar o cântico, suas palavras ecoando na noite, carregadas de poder. O ar ao nosso redor parecia vibrar, e a temperatura caiu ainda mais. O silêncio foi rompido por um som distante, como o rosnado de um animal selvagem. Sabia que o guardião estava perto, pronto para nos enfrentar. A escuridão ao nosso redor parecia se solidificar, tomando forma, até que, finalmente, ele surgiu novamente. A criatura, metade homem, metade bode, apareceu entre as lápides, seus olhos brilhando com uma raiva que parecia inumana. Ela avançou em nossa direção, mas hesitou ao se aproximar do círculo de sal. Mas dessa vez, algo estava diferente. O guardião não recuou como antes. Em vez disso,
começou a rodear o círculo, como se estivesse buscando uma brecha, uma fraqueza em nossa defesa. O cântico de Anselmo se intensificou, e eu senti o rosário pulsar em minha mão, como se estivesse vivo. Fechei os olhos, concentrando toda a minha vontade naquele amuleto, tentando canalizar minha energia para ele. Mas o guardião parecia sentir a minha luta, e sua presença se tornou esmagadora, como se estivesse se infiltrando na minha mente, tentando romper minhas defesas. Imagens começaram a invadir minha mente, lembranças distorcidas, visões de Miguel, sua morte horrível, e o guardião observando, sempre presente, sempre vigilante. Minha determinação começou a vacilar, o medo tomando conta de mim, mas eu sabia que não podia falhar. Se eu cedesse, o guardião estaria livre para causar um mal ainda maior. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma voz suave, distante, mas inconfundível, sussurrou em minha mente. Era a voz de Miguel, clara como o dia. Lute, Rafael. Não deixe que ele te vença. Aquela voz me deu a força que eu precisava. Segurei o amuleto com mais força, ignorando o medo, a dor e as dúvidas. Concentrei toda a minha energia naquele objeto, enquanto o cântico de Anselmo atingia seu ápice. O guardião lançou-se contra o círculo de sal, mas foi repelido por uma força invisível, que o fez recuar com um grito de fúria. O amuleto em minha mão brilhou intensamente, e eu senti uma onda de energia passar por mim, como se uma barreira de luz estivesse se formando ao nosso redor. O guardião soltou um rugido, um som horrível que parecia ecoar por toda a extensão do cemitério. Ele fez uma última tentativa de avançar, mas foi novamente repelido, agora com ainda mais força. A criatura recuou, seus olhos fixos em mim, cheios de ódio e maldade. E então, com um último grito de raiva, o guardião desapareceu na escuridão, como se tivesse sido sugado por um vórtice. O ar ao nosso redor pareceu clarear, e o silêncio voltou a reinar no cemitério. Eu caí de joelhos, exausto, sentindo o peso da batalha finalmente se dissipar. Anselmo se aproximou de mim, seu rosto tenso suavizando-se em uma expressão de alívio. Conseguimos. O guardião está selado novamente, e os segredos que ele protegia permanecerão enterrados. Mas, mesmo com aquelas palavras de alívio, eu sabia que nada seria como antes. Eu havia enfrentado algo que estava além do meu entendimento, e as cicatrizes daquela noite ficariam comigo para sempre. O cemitério havia perdido seu guardião, mas não sua escuridão. E os segredos enterrados ali continuariam a assombrar aqueles que ousassem se aproximar demais. Enquanto saíamos do cemitério naquela madrugada, com a primeira luz do amanhecer começando a surgir no horizonte, eu olhei para trás, para a árvore antiga que agora parecia apenas mais uma entre tantas. Sabia que nunca mais voltaria ali, mas também sabia que, de alguma forma, parte de mim sempre ficaria presa àquele lugar, às sombras que habitavam entre os mortos, e ao guardião que eu havia ajudado a enfrentar. A cidade parecia diferente na luz do amanhecer. As sombras que pareciam tão ameaçadoras durante a noite agora se dissipavam, deixando para trás apenas a calma dos primeiros raios de sol. No entanto, a paz que a luz trazia não conseguia alcançar meu coração. Enquanto caminhávamos de volta para a casa paroquial, o peso do que havíamos feito ainda pairava sobre mim. O padre Anselmo estava em silêncio, imerso em seus próprios pensamentos. Eu sabia que ele também sentia o peso da responsabilidade que carregávamos. Havíamos selado o guardião, mas a sensação de que algo mais profundo e sombrio permanecia não me deixava. Como se, de alguma forma, nosso ritual fosse apenas o início de algo maior. Quando chegamos à casa paroquial, Anselmo preparou uma xícara de chá para nós dois. Sentamos à mesa da cozinha, o calor da bebida ajudando a aquecer nossos corpos ainda enregelados pela noite passada no cemitério. Rodrigo, começou ele, com uma voz pesada e cansada. O que enfrentamos esta noite não é algo que simplesmente desaparece. A criatura foi selada, mas isso não significa que o mal que a trouxe tenha sido derrotado. Há forças em jogo que ainda não compreendemos completamente. Eu assenti, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer.
O cemitério, aquela criatura, e tudo isso parecia parte de algo maior, algo que ultrapassava as nossas vidas e que tinha raízes profundas na história da cidade. Mas o que faremos agora, padre? Perguntei, sem conseguir esconder a inquietação na minha voz. Não podemos simplesmente fingir que nada disso aconteceu. Anselmo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Rafael, às vezes, o que precisamos fazer é aceitar que algumas perguntas nunca serão completamente respondidas. O que vocês descobriram naquela noite, anos atrás, abriu portas que nunca deveriam ter sido abertas. Mas agora, nossa tarefa é garantir que essas portas permaneçam fechadas. Eu sabia que ele estava certo, mas a ideia de viver com o desconhecido, com a constante sensação de que algo estava à espreita, me perturbava profundamente. O que mais estava escondido naquela cidade? Que outros segredos poderiam ainda estar enterrados, aguardando para serem desenterrados? Nos dias que se seguiram, tentei retomar minha vida normal, mas a sensação de inquietação não me abandonava. Evitava o cemitério, mas era como se ele me chamasse, como se algo ainda estivesse inacabado. As noites eram piores, os pesadelos voltaram, e o rosto de Miguel, distorcido pelo terror, me assombrava cada vez que eu fechava os olhos. Foi então que decidi que precisava de respostas. Por mais que Anselmo me alertasse sobre os perigos de mexer no passado, eu sabia que não encontraria paz até entender completamente o que havia acontecido. E havia um lugar onde eu poderia começar, a velha biblioteca da cidade. A biblioteca era um prédio antigo, quase tão velho quanto o próprio cemitério, e continha registros que datavam da fundação da cidade. Se houvesse qualquer pista sobre os rituais realizados no cemitério, ou sobre a origem da criatura que havíamos enfrentado, estaria lá. Passei dias mergulhado em arquivos empoeirados, lendo livros e documentos que falavam sobre as origens da cidade, sobre lendas e histórias que se misturavam com fatos históricos. E foi ali, entre aquelas páginas amareladas pelo tempo, que comecei a montar o quebra-cabeça. Descobri que, muitos anos antes de a cidade ser oficialmente fundada, a região era habitada por uma seita misteriosa que realizava rituais pagãos. Esses rituais, conforme os registros indicavam, eram dedicados a um ser que eles chamavam de O Guardião. De acordo com os escritos, o Guardião era uma entidade convocada para proteger os segredos da seita, garantindo que nada do que eles faziam fosse descoberto pelos colonizadores que começaram a chegar na região. Os registros falavam de cerimônias realizadas na lua cheia, de sacrifícios humanos e de invocações de entidades que transcendiam o mundo físico. Esses rituais eram realizados em locais específicos, lugares onde a barreira entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos era mais fraca. E um desses locais, como descobri horrorizado, era o cemitério. Lá estava a raiz de tudo. A seita havia escolhido o cemitério como um de seus locais sagrados, e foi lá que eles realizaram o ritual para invocar o Guardião, selando-o com o propósito de proteger seus segredos. Mas o selo era frágil, mantido apenas pelos rituais contínuos da seita. Quando a seita foi exterminada pelos primeiros colonizadores, o selo começou a enfraquecer. O que Miguel e eu encontramos naquela noite não foi apenas uma curiosidade macabra. Nós inadvertidamente quebramos o que restava do selo, despertando o Guardião de seu estado latente e libertando-o para perseguir qualquer um que se aproximasse demais da verdade. Compreender isso me encheu de uma mistura de medo e resignação. Nós não éramos vítimas de um acaso, mas sim de nossa própria curiosidade e ignorância. Havíamos desencadeado algo que nunca deveríamos ter tocado, e agora pagávamos o preço. Voltei à casa paroquial, levando comigo os registros que havia encontrado. Precisava compartilhar isso com Anselmo, precisávamos entender juntos o que fazer a seguir. Mas, quando cheguei lá, encontrei a casa vazia. O padre havia deixado uma nota sobre a mesa, escrita apressadamente. Rodrigo, houve um imprevisto. Fui chamado para resolver uma emergência em uma cidade vizinha. Estarei de volta em poucos dias. Enquanto isso, mantenha-se seguro e evite o cemitério. Que Deus te proteja. Anselmo. A sensação de isolamento se intensificou. Eu estava sozinho,
com o conhecimento de que havia algo terrível ainda latente no cemitério, e ninguém com quem compartilhar esse fardo. Mas, ao mesmo tempo, a ausência de Anselmo me deu a oportunidade de agir sem interferências. Se eu quisesse encerrar essa história, teria que fazer isso sozinho. Decidi que, na próxima lua cheia, eu voltaria ao cemitério. Agora, sabendo o que sabia, eu poderia preparar um novo selo, um que fosse forte o suficiente para manter o guardião preso para sempre. Não havia como saber se eu seria bem-sucedido, mas era uma tentativa que eu precisava fazer. Os dias passaram lentamente enquanto eu fazia os preparativos. Usei o conhecimento dos antigos rituais que havia encontrado na biblioteca para criar um novo círculo de proteção, utilizando não apenas sal, mas também símbolos de proteção que desenhei ao redor do amuleto que Anselmo me dera. Além disso, busquei objetos pessoais de Miguel, acreditando que sua conexão com o guardião poderia ajudar a fortalecê-lo. Finalmente, a noite da lua cheia chegou. O céu estava limpo, sem nuvens, e a luz prateada iluminava o cemitério com uma clareza assustadora. Eu entrei no terreno, sentindo a familiar sensação de desconforto tomar conta de mim. Mas desta vez, não havia medo, apenas uma determinação fria. Caminhei até a árvore no centro do cemitério, onde tudo havia começado. Comecei a traçar o novo círculo de proteção, utilizando os materiais e símbolos que havia preparado. Quando terminei, o amuleto brilhava levemente em minha mão, como se estivesse reagindo à energia do lugar. Então, comecei a recitar o novo cântico, uma combinação das palavras de Anselmo e dos antigos rituais que havia encontrado. Minha voz tremia no início, mas fui ganhando confiança à medida que continuava. O ar ao meu redor começou a vibrar, exatamente como havia acontecido na noite anterior. Sabia que o guardião estava próximo. A escuridão pareceu se solidificar mais uma vez, e então ele surgiu, seus olhos brilhando com um ódio ainda mais intenso do que antes. Mas desta vez, eu estava pronto. O círculo de proteção brilhava ao meu redor, impedindo-o de se aproximar. Ele rugiu, uma mistura de raiva e frustração, mas não conseguiu romper a barreira. Continuei a recitar o cântico, minha voz se misturando aos sons da noite, até que o guardião começou a enfraquecer. Sua forma começou a se dissolver, como se estivesse sendo puxada para outro lugar, como se estivesse sendo selada novamente, dessa vez para sempre. O ritual durou o que pareceu uma eternidade, mas finalmente, com um último rugido, o guardião desapareceu, e o cemitério ficou em silêncio mais uma vez. Caí de joelhos, exausto, mas aliviado. Tinha conseguido. Com a nova proteção estabelecida, deixei o cemitério naquela madrugada, sabendo que, desta vez, o guardião estava realmente selado. Mas também sabia que os segredos daquele lugar ainda permaneceriam, enterrados junto com a história da cidade. Miguel finalmente poderia descansar em paz, e eu também. Mas, mesmo assim, sabia que nunca mais seria o mesmo. O cemitério, o guardião, e os segredos sombrios que eu havia descoberto ficariam comigo para sempre, como uma sombra que jamais me abandonaria. E assim, com o sol começando a nascer no horizonte, caminhei de volta para a cidade, decidido a seguir em frente. A noite havia terminado, mas as cicatrizes do que vivi naquele cemitério permaneceriam. Uma parte de mim sempre estaria presa àquela terra antiga e assombrada, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que finalmente poderia seguir em frente, sabendo que havia feito o que era necessário. Mas, no fundo, algo me dizia que essa história não havia terminado completamente. Havia algo nas profundezas daquele cemitério, algo que, apesar de todos os meus esforços, ainda aguardava. Algo que, um dia, talvez voltasse para reivindicar o que era seu.